Gente, isso aí é bênção de Deus, hein? Hoje eu vou ficar curado aqui pregando. Eu estou com o pessoal do Bispo Cristiano, e o Bispo Cristiano, quando alguém vem aqui da parte dele, o vento é bom que está soprando. Amém? Bispo Cristiano, Bispo Leandra, uma bênção. Se tiver alguém me vendo aí dessa terra, vai aqui o meu abraço forte para esse bispo querido, amado, homem de Deus. Amém, gente? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 5, verso 24. Eu quero falar hoje sobre o título A Vergonha é um Sentimento Social. Eu queria que você abrisse o texto de Marcos 5, verso 24 e acompanhasse comigo. Quantos acharam aí? Digam amém. Quem não achou, diga misericórdia. Diz assim o texto: Jesus foi com ele e a grande multidão o seguia, comprimindo. E aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecia à mão de vários médicos, tendo despedindo tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia: se apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente de que dele sairia poder ou virtude, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Respondeu seus discípulos: que a multidão que te aperta. E o Senhor ainda diz: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, consciente do que nela se operava, veio, prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Feche teus olhos um minutinho. Pai, nós queremos te agradecer por mais esse momento, por mais uma vez, Senhor, estarmos aqui compartilhando da tua palavra. Pedir que o Senhor abra os nossos ouvidos para que possamos ouvir a tua palavra e sermos edificados por ela, em nome de Jesus. Amém? Então, gente, vamos lá. Quem aqui já brincou ou participou da brincadeira de pique-esconde? Aqui no Rio Grande do Sul nós falamos brincar de se esconder, é isso? Quem já brincou dessa brincadeira? É legal ou não é? Né? A brincadeira, ela é bacana, essa brincadeira pique-esconde. Mas tem gente que vai brincar de pique-esconde e nunca mais aparece. Quem já teve essa experiência? Sabe quando você vai brincar, tá uma turma de amigos e vai brincar e tem um ali que ele está foragido. Ele está fugindo de casa. E no meio da brincadeira, lá no 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, quando você sai para procurar, você acha alguns e outros se revelam, mas esse desaparece. Quantos aqui já tiveram essa experiência? Rapaz, todo mundo preocupado, cadê o fulano? Fulano sumiu, aonde ele foi? A mãe dele pegou ele, deu uma surra e levou para casa. Está de castigo, não vai brincar mais de pique-esconde. E existe, gente. Escute o que eu quero falar. Eu quero falar sobre a vergonha, é um sentimento social, e eu estou usando essa metáfora da brincadeira de se esconder, porque realmente tem muitas pessoas se escondendo com medo da punição, com medo da punição dos seus erros, com medo de se revelar, de se apresentar para ser curado. Muitas pessoas com medo, queridos, do escândalo, do escárnio, da zombaria. Muitas pessoas se escondendo muitas vezes no nosso meio cristão. Há muitas pessoas, umas brincando de pique-esconde, e algumas somem, e outras não dá para brincar com elas de pique-esconde porque elas se acham. E essa é uma linha muito tênue que nós como cristãos nós convivemos. Porque a mulher do fluxo de sangue, ela estava há 12 anos se escondendo. Existe uma lei no livro de Levítico que essa mulher não poderia estar no meio dos outros porque ela estava impura.
porque o fluxo dela era contínuo. E por essa lei, ela não podia estar no meio dos outros. Então imagina a vergonha dessa mulher. Imagina o cheiro dessa mulher. Não tinha absorvente, não tinha máquina de lavar. Imagina o cheiro que ela exalava. Imagina quantos panos ela precisava carregar para poder estar. Mas a lei de Levíticos diz que ela não poderia estar no meio dos outros, porque ela estava impura. Escute que eu quero falar para vocês aonde eu quero chegar. A vergonha, que eu falei que é o título da palavra, que é um sentimento social, você só sente ela diante dos outros. Vergonha você só sente diante de alguém. Você não sente vergonha sozinho. Quando você está sozinho, você pode sentir solidão. Você pode sentir todas as coisas. Ou você pode sentir-se excluído, rejeitado. Mas vergonha você só sente diante do outro. E por isso que esse sentimento, a vergonha, ele é um sentimento social. E quando você está, você já esteve na mesa com alguém que se destaca, alguém que fala a palavra certa no momento certo, e que quando você está no meio dessas pessoas e aparece alguém para falar algo que destoa, você sente vergonha, esse alguém está contigo? Quem já passou por isso? Ontem eu estive na mesa com alguém que se destacava muito. Eu surdo, mas eu estava ali. Falei, vamos lá, eu vou tentar ouvir alguma coisa. Quando eu fazia assim no ouvido, eu dava uma puxada aqui, agora me interessa. Mas você entende que a vergonha, às vezes nessa hora, ela é uma vergonha ou própria ou alheia. Olha que interessante, pessoas que se escondem, que têm medo do escárnio, da zombaria, pessoas que passam o tempo todo se escondendo de algo, elas estão impedidas de acessar sua cura, ou de acessar sua transformação, ou até mesmo de vencer esse sentimento que pode paralisar uma pessoa. E ele vai gerar muitos outros agravantes. Quando você está escondido, recluso, sabe, com vergonha, muitas vezes essa vergonha te impede de você alcançar a sua liberdade. Muitas vezes essa vergonha te impede de algo que eu ouvi ontem nessa mesa com alguém que destacava. Essa pessoa disse assim, ela disse uma frase assim, para mim foi o bastante, chega. Ele disse assim, ser importante é importante. E eu peguei no ar, eu tenho um raciocínio muito rápido, e eu falei, tá aí o motivo pelo que uma pessoa dessa não precisa falar para que ela tenha a sua aprovação. E daí eu fiquei olhando para aquela pessoa e falei, nossa, realmente é isso. Quem se sente importante e faz por onde para ser importante não precisa falar. Algumas pessoas que estavam na mesa falaram muito, mas deixa eu falar para vocês, tudo que elas falaram não contribuiu em nada. E alguns ainda falaram trêmulo. Sabe quando você está nervoso, que você começa a tremer na base, porque tu está diante de alguém na mesa que se destaca? E a pessoa começou a tremer, eu falei, não faz isso, deixa que eu falo então. E aí você sente vergonha, porque você devia estar preparado. É ou não é verdade? Você não pode sair para como essa mulher fez, ela foi preparada, meus irmãos. Ó, se eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada, declarou a mulher. Olha para mim aqui, eu vou usar a frase de destaque desse grande homem. Ser importante é importante. A mulher chegou e disse, declarou, se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. O que aconteceu com a mulher? O que aconteceu com a mulher? Foi curada. É importante que você reconheça, a sua importância diante de Cristo, diante de quem te salvou, e não permita que o escárnio, que a vergonha, que a zombaria te afaste dele. Ei, escute, os discípulos falaram assim, Jesus, mas todo mundo lhe toca, o senhor está doido? Ei, quando você se mover
do lugar da vergonha para se expor diante de Cristo, vai sair virtude do altar para alcançar a sua vida. Amém ou não amém? E é isso que você precisa entender. A vergonha de estar diante de alguém porque você está sujo. Sabe, às vezes as pessoas fogem da igreja, do líder, porque está em pecado. Querido, não é assim que se cura ou que se redime pecado. Não, vá ao encontro do seu líder e confesse o pecado. Quebre a barreira da vergonha. Ei, se esse pecado te leva a viver uma vida de vergonha diante dos outros, você tem um líder, um homem que foi chamado por Deus para te ajudar. Ele vai pegar na tua mão e vai te levantar da queda, vai te colocar de pé, vai te sacudir, vai dizer: olha nos meus olhos, tu está perdoado, a tua fé te salvou, vamos para frente. Amém? Nós precisamos disso. Nós precisamos disso, queridos. E olhe para mim, estenda isso aqui. Alguém que permanece ou que opta por estar escondido, ou que opta por viver nessa dor, o problema, sabe qual que é? Em algum momento essa dor vai vazar. Em algum momento ela vai vazar. E ela vai vazar aonde? Aonde? Nas redes sociais. E o mecanismo que vai ser usado é o que eles próprios, os escondidos, os que têm a vergonha, o que têm a dor, usam. Gatilho. Eles mesmos usam esse mecanismo. Eles próprios chamam o mecanismo de gatilho. E às vezes eu fico pensando, por que Deus move na vida de pessoas determinadas e que não tem vergonha de expor, e que não tem vergonha de reconhecer, e que não tem vergonha de crescer, de aprender com quem está na frente. Hoje eu entendo porque Deus me leva em alguns lugares. Eu me entendo hoje o privilégio que Deus me dá em algumas situações, porque eu não tenho medo de me expor, eu não tenho medo quando perguntam para mim qual a minha formação. Eu digo com um sorriso no rosto, eu falo: a minha formação é Jesus Cristo. E é Ele quem tem me formado e tem me levantado. E eu não posso falar outra coisa, porque se eu falar eu vou estar mentindo. E eu não tenho vergonha de fazer isso, mas eu vejo muitos cristãos impedidos de ser curado, impedidos de ser transformado, impedidos de ter um caráter verdadeiro, porque se escondem da sua própria vergonha. Eu não tenho vergonha de chegar nos lugares e reconhecer diante de Deus que eu fraquejei um dia eu desperdicei o meu tempo, que um dia eu joguei as minhas oportunidades fora. Eu não tenho vergonha, mas olha aqui, escute, quando você vai até Jesus, determinado a tocar nele, você vai ser transformado, você vai ser curado. Quando você vence a barreira da vergonha, você vai ser curado. Escute isso aqui que eu quero falar para você. Pessoas que vivem se escondendo ou colocando a sua vida de aparência nas redes sociais, elas estão ali a fim de demonstrar naquela fachada um conteúdo que não condiz o que tem no frasco. E geralmente está lá nas redes sociais estampado. E aquela pessoa está ali cheia de dívida, cheia de vergonha, porque às vezes a foto dela, ela está dizendo realmente quem ela é. Aquele que tem a vergonha ou a dor da vergonha, ele está sob o efeito da sua própria vergonha. Essa mulher nos ensina algo poderoso. Se nós quebrarmos as algemas, as barreiras da vergonha, dessa vergonha social e nos expor, Jesus vai vir e vai liberar virtude sobre nós. Caso contrário, queridos, é só fachada. Há muitas pessoas, escute, caminhando como um outdoor na testa. Só que quando ela abre a boca, a pessoa olha para o marketing e olha para o conteúdo e fala: misericórdia, fui enganado, comprei gato por lebre. Entenda isso. Isso hoje é um sentimento que está fazendo com que a sociedade ela viva uma vida banal, sem o compromisso com a verdade. E olha que interessante, alguém assim é alguém que tem o espelho da bruxa malvada.
Quem já viu os desenhos animados, né? Espelho, espelho meu, tem alguém mais bonito do que eu? Aí o espelho diz, tem esse aí do teu lado. Vou me matar, vou me cortar os braços, vou ficar no escuro. Queridos, a vergonha é um sentimento que leva nós a remontar o passado. Quem lembra de Gênesis 3:7? Quando Deus vai até o jardim do Éden, abre na sua Bíblia, Gênesis 3:7. Vamos ver o que está dizendo lá. Vamos lá, vai rapidinho lá. Diz assim: abriram-se então os olhos ambos e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou, quem te fez saber que você está nu ou estava nu? A mulher que tu me deu. Aí Deus disse para ele, tu comeu da árvore que eu disse para não comer no meio do jardim? A mulher que tu me deu, Senhor. Aí Deus fala com a mulher, o que tu fez? A mulher diz, a serpente. Aí a serpente não tem quem acusar. Deus olha para a serpente, amaldiçoa a serpente, e ela não tem mais quem acusar. Agora, a vergonha, ela te leva, querido, a esse momento. A vergonha, ela te leva a remontar o passado. E a partir desse momento de Adão e Eva, a vergonha invadiu o mundo. A vergonha se transformou em um sentimento social. A partir desse momento, a vergonha vem e entra na vida das pessoas. E ela entra parece a fim de prejudicar. Aí você já entra no estado defensivo. E a vergonha, querido, ela fez o homem e a mulher se esconder de Deus e um ficar acusando o outro. Quando você está sob o sentimento da vergonha, é mais fácil para você fazer o quê? Se esconder de Deus e acusar os outros. Meu pai me deixou, minha mãe me rejeitou, e mimimi, 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 mimimi. Ei, Jesus está te chamando para liberar virtude sobre você. Pare com isso, saia desse ambiente. Esse tempo primitivo que nós já passamos, que nós já vencemos em Cristo, nós não podemos mais remontar ele na nossa mente. Pense comigo, a vergonha muitas vezes na sua casa mora ou não em uma pergunta. E aí, fulano, quando é que você vai casar? Quem sentiu vergonha já quando seu pai falou para ti, e aí, você quando vai casar? Num sentido pejorativo, dizendo, e aí, você não arruma ninguém? Você é feio? Você é desajeitado? Você é insuportável? Às vezes a vergonha está numa pergunta. A pergunta, muitas vezes, a vergonha está em não ter o nome do pai no registro de nascimento. Às vezes a vergonha está em detalhes. Olha que coisa forte. A ligação de um filho com o pai é algo poderoso. Eu acho que todos os filhos deveriam tomar vergonha na cara e começar a obedecer os seus pais. Porque a vergonha de não obedecer um pai é o mesmo que ter o seu nome no seu registro e anular. Eu ouvi muito do meu pai dizer assim para mim, tu não é os outros e tu já me viu fazendo isso? Não, pai. Então, bora para dentro de casa que nós vamos conversar. E conversar com meu pai doía mais que tomar uma surra de relho ou mango. Quem aqui lembra? Hoje, esse playboyzada, esses bom vivant, eles apanham da avó de pantufa. Me diz qual é o sujeito que vai evoluir apanhando de pantufa. Eu apanhava de relho, de mango ou de pau. Se o meu pai encontrasse um pedaço de pau, voava por cima. Mas para mim era melhor levar uma surra do meu pai de madeira, de relho, do que ouvir um sermão de 2 horas. Era muito difícil. Ele sentava o cara e ele pregava 2 horas. Parece comigo?
E ele falava por 2 horas, e aquilo fazia você chorar, e chorar, e chorar, e se arrepender, e chorar, e chorar. E era melhor para mim apanhar uma surra, porque daí ele saía de perto. Então, eu quero que você entenda algo aqui que é tão importante. Essa vergonha, que muitas vezes ela está sobre nós. Escute aqui, senhoritas e senhoras, varões e varetas. Olhe para mim. O homem, para ser homem, ele precisa estar ao lado de um homem. Isso aqui não é identidade de gênero, não. Porque se um homem que está no corpo de um homem, ele continua andando com os meninos, ele ainda não tem atitudes de homem. Não é porque você está num corpo de 30 anos, num corpo adulto, quer dizer que você é homem. Volto aqui por causa dos algoritmos. Não é ideologia de gênero. Estou falando que um homem, para se transformar num homem, precisa colocar a sua vergonha no bolso, de achar que é mais forte que o outro e andar do lado de homens que possam influenciar a sua vida positivamente. Amém? Hoje, queridos, olhe para mim. Você sabe qual que é a maior vergonha de um homem? Quem sabe? Mas antes eu quero falar com as mulheres. Jovens, olhe para mim aqui. Você que ainda não encontrou um homem de verdade, ou que tem a cabeça de homem, é melhor ficar sozinha do que sozinha mal acompanhada. Se você não entendeu a metáfora, semana que vem você entende. Eu trago a revelação. Amém? E aqui eu quero fazer a pergunta para os homens agora. Essa é muito boa. Olha aqui para mim. Homens, escute isso que eu quero falar para vocês. Isso aqui é muito importante. Essa vergonha que tu tem muitas vezes de não parecer forte, ela tem te ajudado ou te prejudicado? Porque sabe qual é a maior vergonha dos homens, mulheres? Quem sabe? É o medo de não ser forte. É ou não é verdade? Pega uma mulher, tem mulher forte, pega uma mulher no trabalho, vamos fazer no trabalho. A mulher vai lá e bota a mão no serviço pesado. O que o homem faz? Para aí, fulana. Não, calma, baby, deixa comigo. Ele pega a caixa seca e vai, né? E a mulher nem mal sabe ele que ela treina Muay Thai. Como é que é o nome do negócio que a Cacá faz? Vocês viram a Cacá levantando o pneu lá? Tem muito homem que não levanta o pneu. Mas se ele vê a Cacá levantando e ela esticar ele, nem que ele tenha uma ele vai levantar o pneu. Por quê? Porque o homem tem medo de se sentir fraco. O homem tem medo de não ser forte. Mas na maioria das vezes esse medo, essa vergonha é o que o expõe. Porque quando ele guarda, ele se pressiona, ele se fecha, ele se impede de avançar para a solução do problema, ele se enfraquece. Essa é a verdade. E cada vez mais o homem enfraquecendo, a mulher avança. Agora a moda é empoderamento feminino. Cadê os seguidores de Simone de Beauvoir? Cadê? Onde estão? A propósito, se tem algum seguidor aqui sem saber quem é o autor, você está no sal. Porque tem gente que segue, mas não sabe quem é que é o pai da criança. Se você segue o feminismo e você não sabe quem é o pai da criança, a vergonha vai te expor e essa dor vai vazar em algum lugar. Sabe onde? Lá no Instagram, no Facebook, no Twitter. Todo mundo rindo da sua cara. Você falando besteira. Porque você nunca leu nem o livro de Simone de Beauvoir, não soube quem ela é, e nunca leu nem o Capital para tentar defender uma tese como essa. Então escute o que eu vou falar para vocês. A Bíblia é o livro que empodera a mulher. Ei, olha para mim. Aquela mulher no túmulo de Jesus. Maria Madalena. Jesus apareceu para ela. Primeira, para quem que Jesus apareceu primeiro?
Hein? Para quem? Para uma mulher. Mulheres, olhe para mim. Vocês não precisam da conversa de Simone de Beauvoir, que teve 10 maridos. Vocês não precisam da conversa de Michel Foucault, que não cuidou da sua família. Vocês não precisam do manifesto lá, do livro do Capital, lá do manifesto comunista, que diz que vamos destruir a família, porque é só burguês. Isso aí é uma casta, é um padrão social muito elevado. Vocês não precisam dessa conversa. Vocês precisam encontrar o Salvador e tocar as suas vestes. Tocar as suas vestes. Ei, escute o que eu quero falar para vocês. Essa luta que nós vivemos contra a vergonha, ela invoca a raiva, ela invoca a rebeldia, ela invoca tantas coisas ruins que estão gerando no corpo do ser humano câncer. Sabe por quê? Muitas vezes hoje na luta desse feminismo enrustido, sem base na maioria das vezes, eu ouso a dizer que 70% a 80% das mulheres que são adeptas a esse caminho não conhecem Simone de Beauvoir, não conhecem o Capital, não conhecem os escritos de Michel Foucault. Não conhecem. Entende? Deixa eu pedir aqui, vamos fazer uma pesquisa rapidinho. Todas as mulheres que conhecem o livro de Simone de Beauvoir, levante a mão. Já era. Já era o feminismo. Misericórdia. Então, escute, graças a Deus por isso, porque cai a máscara de um falso feminismo e levanta-se um empoderamento verdadeiro das mulheres em Cristo Jesus. A mulher do fluxo de sangue não poderia ser pega fora daquele casulo, daquele porão onde colocaram ela por causa da sua vergonha. Mas quando ela foi até Jesus e expôs a sua vergonha, quem foi que empoderou ela? Jesus. Jesus pega e diz para ela: filha, vai em paz e seja livre por conta da tua fé desse mal. A Bíblia diz que ela saiu curada. Imagina aquela mulher indo se banhar em um rio e se sentindo linda. Agora ela pode seduzir um homem, agora ela pode conquistar um homem, agora ela pode ter uma família, agora ela pode ser amada. Ei, escute, Jesus quer encontrar conosco aonde está a nossa vergonha. Às vezes a tua vergonha é o teu pecado. Eu fiz tudo precoce. Escute, mulher. Eu fiz precoce, eu comi a sobremesa antes da janta, eu fiz, querida, toque Jesus, expõe para ele o teu pecado, ele vai te dar um marido decente, mas vai e não peques mais. Porque tem gente que por conta da vergonha anda de igreja em igreja, de casamento em casamento, é um andarilho. É um andarilho. Quem já viu um andarilho na beira de uma rodovia? Dá pena, meu querido. Mas ali tu vai ver a figura da vergonha. O cara correndo de um lado para o outro, tonto, louco. Aí tem alguém que diz assim, ó, que eu não sei por que estudaram, mas eu respeito e sou apoiador de quem estuda, tá bom? Mas para estudar o cara precisa ter um pouquinho também de equilíbrio, de domínio próprio, tá bom? Porque se não tiver, não adianta. Eu tenho uma conclusão comigo, que não adianta o cara ser PhD se ele não tiver equilíbrio. Se ele não souber ponderar, se ele não souber colocar as palavras. Porque tem lugares que eu me posiciono na medida, para que eu possa superar minhas faltas. O cara está aqui, mas ele não é doutor. Não sou doutor, eu sou doutor de Jesus. E aí, qual é a tua formação? Falei, Jesus. Faculdade Jesus Cristo salva. E da onde tu tira essa ideia? Deixa eu te falar. Ele fala comigo, o Espírito Santo, e eu leio a Bíblia Sagrada. Então entenda isso aqui. A vergonha, querido, ela leva o homem e a mulher a viver algo
que é destruidor. É destruidor. Muitas vezes tu vai encontrar pessoas vivendo assim, ó, de casa em casa, de casamento em casamento, de igreja em igreja. Quando você olhar para ele, pode observar isso. Tem algo escondido. Alguma vergonha do que ele fez no passado e ele não se perdoa, visto que o maior problema aqui não é Jesus, e nem Deus e nem os homens. É a pessoa que não se perdoa. E ela anda errante sobre a terra, destruindo tudo e todos. E isso é terrível. Por isso eu quero te convidar hoje para não ser essa pessoa que a rebeldia, que a vida de vergonha ou de esconder pecado te transformou em alguém com a mente cínica. Sabe? A pessoa tem a mente cínica. Ela não só se esconde, ela é cínica, o coração endurecido. A Bíblia diz que por causa do coração duro, Moisés se obrigou a dar a carta de divórcio. Sabe, deixa eu te dar um dado aqui científico. Quando o seu coração endurecer, é porque a vergonha tapou os seus ouvidos e encobriu o seu coração de iniquidade. E quando isso acontecer, você vai lá, separa da tua mulher, cai num divórcio, e depois do divórcio, assinado o papel, tenho aqui a doutora Gleice, tenho aqui a doutora Karina, que podem me ajudar, vem o arrependimento. E quantas vezes vocês já ouviram no escritório? A pessoa fala, eu acho que eu deveria ter esperado um pouco mais, né, doutora? E aí tu tem que fazer terapia. Quantas vezes nós escutamos isso? Quantas vezes nós escutamos pessoas que não lutam para vencer o endurecer do coração, que não vão até Jesus arrependido, dizendo, Senhor, eu não quero voltar à vergonha do passado, eu quero ir para frente. Eu quero perdão para receber de Jesus essa virtude que abre o coração e leva a pessoa ao arrependimento. É assim, queridos, que nós devemos fazer, não nos afastar, mas lutar contra essa vergonha, lutar contra a vergonha que tem nos afastado de Deus, que tem nos afastado de acertar o alvo. Escute aqui, eu já preguei sobre isso, tem gente que está esperando condições perfeitas. Tem gente que está esperando condições perfeitas. Não, pastor, eu ainda não larguei o cigarro. Não, eu ainda não larguei a bebida. Não, eu ainda não deixei de ser prostituto. Querido, não espere condições perfeitas. A mulher do fluxo de sangue não poderia sair na rua. Ela enfrentou a vergonha e foi até Jesus e tocou nele. Vá até Jesus e toque nele. Vá até o altar e derrame a sua vida. Fale, Senhor, vem, cura o meu coração, porque eu quero sair dessa situação. Não fique escondido, querido. Escute, vença a vergonha. A mulher chegou para Jesus e disse assim, nas minhas palavras agora, eu não quero mais viver de aparência. Eu quero viver a real. Eu quero ser verdadeira. E ela, com um gesto, no meio da multidão, querido, escute aqui. Você que é mimizento, porque tem alguém na tua casa mimizento. A Bíblia diz que a multidão comprimia Jesus. Como é que você acha que essa mulher chegou e tocou no talhe de Jesus? Se a multidão comprimia Jesus, como que ela chegou? Eu imagino que ela chegou rastejando por entre as pernas das pessoas. Querido, já não bastava a vergonha dela não poder sair na rua, dela saber que não ia poder ter um filho, dela saber que não ia poder se relacionar com o próximo. Ela teve que rastejar no chão, no meio da multidão, e tocar no talhe de Jesus. Ei, olhe para mim, a história diz que ela não poderia, impura, tocar no talhe de Jesus. Aquela túnica por cima da roupa de Jesus, que era um azul, aquela túnica que tinha aqueles babados, aquilo só podia tocar quem era íntimo. Ninguém tocava na túnica do sumo sacerdote se não fosse íntimo. E ela ousou e ultrapassou toda a barreira que tinha, expôs a sua vergonha, tocou Jesus
e desceu sobre ela virtude que a capacitou a consolidar, a validar o seu arrependimento, porque era genuíno. Aquela mulher entrou na presença de Jesus e se apresentou para ele, dizendo: eu quero ser curado. Escute isso aqui que eu quero falar para você. Apresente-se hoje diante de Jesus com o coração arrependido de viver se escondendo dele e das promessas que ele tem para a sua vida. Jesus não te chamou para sofrer, Jesus não te chamou para viver sofrendo, doente, calado, não. Querido, vai passar. Alguém perguntou para mim: você não está preocupado com esse problema de saúde? Vai passar. Eu tenho na minha vida as prerrogativas de Cristo. Vai passar. O que tiver que passar, eu vou passar com Jesus Cristo. Eu não me abalo, eu não vou deixar de cantar por ser rouco, por ser surdo. Não, eu vou cantar, eu vou louvar, eu vou bendizer o nome do Senhor em qualquer circunstância. Eu não estou preocupado com isso. Ei, escute, quem promoveu na minha vida ou na sua vida a salvação foi Ele, Jesus. Então escute, receba na sua vida hoje, receba na sua vida a libertação da vergonha que te impede de se arrepender. Se tem alguma vergonha impedindo o teu arrependimento, sai disso hoje. Olhe para mim, os fariseus, eles faziam esse impulsionamento das suas orações. Lembra? No muro, lá, eles fazendo impulsionamento no Instagram. Não, Senhor, eu sou dizimista, eu dou dízimo, não sei o quê. E aí o que Jesus disse para eles? Muito bom, muito obrigado. Mas não negligencie a justiça, a misericórdia e a fé. Vamos para frente. Eles impulsionavam as orações dele nas redes sociais, do templo, do muro. Eles eram os bambambam, escondendo, querido, o cinismo, escondendo a mentira, a vergonha. Eles eram fariseus, mentirosos, cínicos. Sabe, gente, a minha esposa pregou aqui outro dia sobre a iniquidade. Tem gente que não está nem aí. Ele é iníquo mesmo, na cara de pau. Olha, eu sou iníquo mesmo. E, irmão, e a igreja? O que tu faz na igreja? A igreja é que se dane, rapaz, porque eu sou iníquo e eu sei da minha vida, meu corpo, minhas regras. Eu que sei se eu durmo com fulano, com beltrano, com ciclano. Só que é interessante que quando a fatura chega, ninguém suporta pagar a conta. Quando vem uma doença, uma DST, quando vem um problema, quando nasce um filho indesejado, ninguém quer pagar o boleto. Querido, nós precisamos vencer essa vergonha. Escute isso aqui. A crença de alguns precisa ser sempre essa, que o ambiente para que ela se arrependa seja de perfeição. Meu irmão, olha para mim. Vou juntar as mãozinhas aqui. Se você precisa de uma condição perfeita, por que você não é perfeito? Por que você está escondido atrás dessa vergonha? Se a crença da tua mente é que você precisa ser perfeito para levar um bom testemunho para dentro da sua casa, por que você, antes de chegar a Cristo, não era perfeito? Ou melhor, me diz qual foi o dia que você foi perfeito. Tem algum alien aqui? Nós precisamos entender que não precisamos de condições perfeitas para vencermos a vergonha. Ei, reprove as crenças limitantes que estão dizendo que essa vergonha, que esse problema, que essa dificuldade vai te impedir de acessar a Cristo e conquistar a sua salvação. Saia disso. Reprove isso na sua vida hoje. Hoje eu te peço aqui, não busque situações perfeitas. Seja transformado pelo poder do sangue de Jesus. Seja tomado pela presença dele. Você está dentro da igreja e aqui é o lugar de você expor a sua vergonha. Aonde, pastor? No altar. Quando a igreja for chamada para o altar, meu irmão, vem para o altar. Sabe, outro dia me perguntaram assim, eu fui na igreja Sara Nossa Terra
Eu vi os pastores tudo ajoelhado. Falei lá, vem um semideus, a quarta pessoa da Trindade. O Bam Bam Bam, ele não se dobra. Tudo bem. É isso aí, os pastores da sala da nossa terra, tudo pecador, meu. Sala da nossa terra só tem pecador, pastor pecador, bispo pecador, todo mundo é só pecador. Tu é o santo. Já já nós vamos descobrir quem tu é. Não demora muito. Não demora muito. A gente descobre a falsária. Ou o falso mestre ou o falso pastor. Quem não se rende para renunciar à sua vergonha, quem não busca em Deus renunciar a isso, não vai ser curado. Ei, escute, a mulher impura, que tinha aquele ciclo menstrual contínuo, precisou perder a vergonha. E disse, se tão somente eu tocar as suas vestes, serei curado. Olhe para mim, ela se arriscou, ao invés de ficar se preservando, ao invés de achar que vai enganar Deus, ao invés de se dobrar diante de Deus, liberar a sua vida no altar e pedir perdão, ela em vez de fazer tudo isso, de se esconder, de continuar escondida, ela foi lá e se arrastou, rastejou e chegou até os pés, até o altar, que eram os pés de Cristo. Venceu a vergonha. Ali, queridos, olhe para mim, ali, quando Jesus revelou ela e disse, quem me tocou? Olhou para ela e disse assim, filha, quando ela se expôs, a tua fé te salvou. Quando Jesus olhou para essa mulher, eu acredito assim, ó queridos, que nesse exato momento que Jesus está olhando para ela, está saindo ondas de virtude de Jesus, e indo até o organismo dela, até o útero, até o ovário, e secando aquela hemorragia. Eu acredito, pela minha leitura e pelo meu estudo, que ela saiu dali limpa, fisicamente também. E as mulheres sabem aqui do que eu estou falando, porque eu estou falando de intimidade. Se tocar na sua intimidade, mulher, você se sente a mais impura do mundo, a mais feia, a mais excluída. Por quê? Porque a mulher, o que importa para ela é a aparência, é a saúde, principalmente a saúde do útero, do ventre, que é onde a mulher gera a vida. E se isso te for tirado, te causa um problema aqui. Mas hoje eu quero te pedir, fique de pé no seu lugar, para que você, mulher, homem, vença essa vergonha de estar vivendo talvez essa vergonha que te leva a estar estéril, melhor dizendo. Sabe, eu estou estéril, pastor, isso vale para homem e para mulher. Eu estou estéril nessa parte. Realmente a minha vergonha social, eu não sei me portar diante das pessoas. Sabe, quando eu chego diante das pessoas eu sou um desastre. Sabe, eu chego diante das pessoas e tudo que eu sei colocar na mesa é um sentimento de pobreza oculta. Sabe, queridos, eu tenho me deparado com isso e eu tenho sofrido no meu quarto, chorado no meu quarto. Eu chego no meu quarto depois de algumas situações e falo, Deus, se o Senhor me chamou para esse momento, para esse salto, para levar a igreja a sair dessa vergonha, me ensina a falar, me ensina a pregar, me dá inspiração, me usa como instrumento nas tuas mãos, porque eu tenho visto pessoas chegar diante da mesa de resolução, diante de pessoas que se destacam e que podem trazer naquela mesa a resolução com um sentimento de pobreza oculta, com um discurso de pobreza oculta, com um discurso de socialista, com um discurso comunista, com um discurso de vadiagem. E eu fico pensando, gente, nós precisamos expandir a nossa mente, nós precisamos expandir o nosso cérebro, nós precisamos sermos pessoas que têm a humildade verdadeira, porque humildade não significa roubar a sua força, humildade significa colocar a sua força na mesa.
Oh, escrito que eu quero te falar, a sua família, os seus filhos não precisam que você seja o diretor da melhor empresa da cidade de Porto Alegre, mas os seus filhos precisam que você tenha na mesa a verdadeira humildade, a verdade na mesa do café, a verdade na mesa do almoço, a verdade na mesa do café da tarde, a verdade na mesa da janta. A verdade vai libertar a sua família. Escute, queridos, não ensine para os seus filhos que aonde você está é o limite, que aonde você está foi o governo que te limitou. Não é verdade. Diga que aonde você está é até onde você se determinou a ir. Porque se hoje você se determinar a voltar a estudar, perder a vergonha de voltar para dentro da sala de aula com cabelo branco, você vai voltar a crescer. Se hoje você perder a vergonha, pastor, eu não terminei o ensino fundamental. Se hoje você perder a vergonha e entrar em um supletivo, concluir o seu ensino fundamental, concluir o médio, entrar em uma faculdade, você vai crescer. Você vai pedir para Jesus hoje tirar essa vergonha social. Levante as suas mãos. O Senhor está aqui hoje para quebrar as algemas da vergonha social. Você foi chamado para um propósito, e Deus hoje vai quebrar as algemas que te prendem na vergonha social. Aleluia. Queridos, toque agora nele. Meu Deus, o Senhor sonda e conhece o meu coração. Quem me deu voz foi o Senhor. Eu quero repartir aqui com meus irmãos do milagre que o Senhor tem feito na minha vida. O Senhor nunca faz o milagre na vida de uma pessoa, o Senhor faz na vida de milhares. E eu sei que na vida de cada um o Senhor pode fazer um milagre parecido, mas de maneira diferente. Na pesca de 153 peixes, o Senhor tinha um número. Mas na pesca, na segunda pesca de Lucas 21, não se tem um número de peixes. E na pesca diz que eram redes, enquanto na outra pesca era uma rede. Senhor, eu quero te pedir que nessa manhã o milagre de cada um que aqui está, de tocar o Senhor e receber na sua vida a virtude, e ver as algemas da vergonha social sendo quebrada, destruída, para que eles possam agora liberar os seus acessos. Aleluia. Querido, comece a liberar os teus acessos. O Senhor Jesus hoje vai te liberar. Hoje você não é mais impuro. Hoje você não é mais alguém que representa a vergonha nos lugares que você chegar. Hoje você entra como filho, filha do Altíssimo. E o Senhor te abençoa hoje, derramando sobre ti a sua virtude, abrindo a sua mente, o seu entendimento e te ungindo para um novo caminho vivo. O Senhor está, queridos, a te abençoar. Levante as suas mãos para os céus como quem recebe, e Deus libera sobre ti virtude. Vai recebendo, meu. Comece a orar. Aleluia. Queridos, levante a sua mão. Senhor, eu posso orar aqui, mas se não houver uma decisão de cada pessoa
de nada adianta a minha oração. Eu te peço nessa manhã, fortaleça os meus irmãos, para que eles possam tocar em Ti e serem resolvidos, serem levantados da vergonha para viver uma vida de importância, a vida que o Senhor chamou. Quebre hoje toda a algema da vergonha social, da pobreza oculta, das coisas que impedem as pessoas ou que as paralisam, para que eles possam avançar. Todo pecado que é conhecido como pecado social, seja quebrado hoje em meio às famílias, seja destronado hoje. Ó Deus, esses pecados que têm impedido as famílias de crescer e de acessar esses lugares de crescimento. Hoje nessa manhã eu abençoo a igreja do Senhor, declarando que há, Deus, perdão, que há liberação de poder sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda o nome do Senhor bem forte. Aleluia! Glória a Deus. Amém, queridos? Quantos aqui estão nos visitando aqui nessa manhã? Tem alguém nos visitando pela primeira vez, além do casal aqui? Tem alguém? Tem alguém nos visitando? Amém, amém. Tem alguém nos visitando no online? Se você está nos visitando no online, seja muito bem-vindo. Deixe o seu nome e telefone. Nós queremos contatar contigo, orar por ti, pela tua família. Jesus, levante a sua mão na direção da sua casa. Que o Senhor, nosso Deus, te abençoe. Que Ele levante sobre ti o seu rosto. Que Ele te dê shalom, a verdadeira paz. Meu irmão, vá para a melhor semana da sua vida. Jesus liberou virtude sobre você. Deus abençoe.